Boa noite. É uma grande satisfação ter vocês aqui e poder apresentar alguns pontos de vista relacionados com noções de filosofia e a tentativa de não sermos úteis à sociedade, porque todos os seres humanos são úteis à sociedade, mas de pensarmos um pouco a nossa própria inserção no processo histórico e o que nós estamos aqui fazendo nesse alvorecer do século XXI, numa cidade que hoje se encontra bastante agitada, com movimentos políticos, interesses e assim por diante. Conforme foi combinado na semana passada, quando eu falei para vocês sobre os helênicos de Alexandre como os grandes organizadores de um mundo que já pensava uma organização global, baseado na pergunta que Alexandre havia feito para Aristóteles, aonde terminava o mundo, e Aristóteles lhe respondeu: talvez você venha a saber. E Alexandre vai e conquista povos e vai até o máximo que consegue. E depois os romanos, como os grandes administradores globais, providenciando uma estrutura de inter-relação entre todos os povos e fomentando um comércio e, de certo modo, também preservando, em parte, a identidade desses povos culturalmente, religiosamente, e incorporando no panteão deles os próprios deuses desses povos e depois os bárbaros germanos, como eram chamados, como os primeiros grandes turistas em massa, que invadem Roma muito pela curiosidade para conhecer o que seria essa ideia de uma vida romana, de uma cultura, o que lembra muito o seriado Vikings, onde nós temos duas figuras muito interessantes, o Ragnar Lothbrok e o Loki, que tem interesse em invadir a Inglaterra não tanto pelo dinheiro, mas por uma ideia de conhecer. E por isso que a minha ironia acerca do turismo. Porque realmente que é o que acontece. Depois que eles entram em Roma, eles em massa se convertem ao cristianismo. Claro que há intempéries, mas esse é um fator interessante. Nós temos a emergência de Justiniano, daí. Mas hoje eu vou tratar de três filósofos da Idade Média, chegando até o Renascimento, que é uma coisa muito louca isso. E na próxima aula eu vou entrar em Shakespeare como nós combinamos. Porém eu vou entrar em Shakespeare de uma forma um pouco diferenciada, no sentido de tentar mostrar para vocês que é possível, posso já sentar um pouquinho? É possível um equilíbrio entre várias coisas. É possível haver um equilíbrio entre a administração, a arte, a cultura e o poder. Mas cada um tem que dar um pouco de si para que isso aconteça, né? A gente não pode ficar passando o dia inteiro calculando. A gente também tem que ler poesia. A gente também tem que fazer happy hour. E é interessante porque no mundo que nós vivemos aqui, essas coisas parecem que estão totalmente split off, né? Separadas. E pensando nessa figura famosa do estágio que a gente entra, né? O estágio que deveria ser 6 horas é exigido muitas vezes 12 horas e assim por diante, né? E essa eterna briga na universidade
com essa questão, não é verdade? E as empresas achando-se maravilhosas porque eles dão, às vezes, vale-refeição e vale-transporte. Já que o vale-transporte serve para a pessoa poder chegar até o local e o vale-refeição para ela poder ficar em pé. Né? Como se isso fosse alguma coisa maravilhosa e é dedutível em imposto também. Né? Quer dizer, como se a gente não soubesse. Né? Mas o primeiro grande filósofo é, na realidade, um santo que se tornou santo depois, porque ele não era nem pouco santo, era o Santo Agostinho. O Santo Agostinho funda aquilo que nós chamamos a patrística. Ele funda uma escola no Oriente, na Argélia, que é uma escola reflexiva. O Santo Agostinho, que tem até uma grande parte da vida dele, uma vida bastante boêmia, boêmia mesmo, e uma vida dedicada à sensualidade, digamos assim, acho que é um termo muito legal, sensualidade, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? A gente diria hoje. Não, as drogas até são diferentes, né? Mas a música, o amor, etc., foi algo extremamente poderoso em Santo Agostinho. E nesse meio campo, ele vem a ter um filho chamado Adeodato, ao qual ele amou muito e ao qual ele se dedicou também muito. E que retornou a ele um grande amor e uma grande inteligência e foi um companheiro de diálogos com ele. E ele veio a perder esse filho. Ele vem a falecer. E depois que o Santo Agostinho acaba se convertendo ao cristianismo e fundando a patrística, ele começa a realizar uma série de reflexões acerca da existência e da vida dele, que estão todas elas expressas naquilo que se chama as confissões. Desde quando ele nasceu, como ele aprendeu a falar, os pecados que ele teve, que depois não vai dizer pecados, né? Nós já estamos no ano 400 e os cristãos já se encontram numa fase moralista. E o celibato começa a se instaurar de forma forte, mas ainda não é totalmente implementado. E o Santo Agostinho vai escrever uma obra chamada De Magistra. É uma obra que é chamada Do Método. E existem inúmeras leituras sobre essa obra de Santo Agostinho, e ela é muito legal de se ler, porque ela vai tratar de inúmeros aspectos. Mas o aspecto mais fulcral, e que permaneceu para a história do pensamento humano, é a parte onde ele vai tratar nessa obra chamada das palavras. Mas antes eu vou comentar uma coisa que é um centro dessa obra do Santo Agostinho, que eu acho que pode ajudar vocês no trabalho. Discutindo sobre amor, sobre verdade, sobre uma série de coisas, num determinado momento, eles começam a debater de onde vem o sentimento amoroso, de onde vem o sentimento da verdade, e eles vão chegar juntos a uma reflexão de que tanto um como o outro vem de dentro de nós, lá das nossas profundezas. E aí haverá a seguinte expressão. Convida ela para entrar. Tá. Que Cristo seria a verdade interior que fala dentro de nós e vem para fora. E isso é interessante porque na nossa sociedade contemporânea nós temos uma tendência pela aceleração da vida e pelo excesso de tarefas às quais nós somos submetidos, de parar de escutar a voz que fala dentro de nós. Aliás, nós começamos a dizer para ela, para,
para, senão eu vou me dar mal. Eu não posso pensar sobre isso, eu não posso sentir sobre isso. Não é? E aí nós paramos, nós silenciamos de fazer um diálogo interno acerca sobre nós mesmos, acerca sobre aquilo que nós fazemos, se é verdadeiro o que nós fazemos, se não é, se está correto ou não, e assim por diante. Compreende? Então nós tendemos a não nos tornarmos mais tão autorreflexivos com o passar dos anos e nos comportarmos de acordo com protocolos que são considerados usuais. Isso fica bastante complicado, porque então nós nos alienamos. Nos alienamos em relação ao nosso próprio interior, em relação à nossa própria expectativa, em relação ao nosso próprio desejo. Olhem só que interessante. Eu vou dar uma paradinha aqui no Santo Agostinho e vou citar uma pessoa mais recente, porque eu quero balizar essa discussão dos três pensadores com o pensamento desse cientista, desse filósofo, desse poeta, que se chama Goethe, que é um poeta alemão. Ele vai dizer o seguinte: que um povo tenha ciência, arte e religião. Se o povo não puder ter os três, que ele tenha os três, a arte como o mais alto dos valores. Se ele não puder ter os três, que ele tenha ciência e religião. Mas se ele não puder ter os dois, que ele tenha ao menos religião. Porque se ele não tiver isso, ele não terá controle. Isso é uma coisa interessante, não é? Entretanto, esse controle, que nós chamamos de religião em geral, também nos coloca coisas e tarefas nas quais nós somos adaptados a uma forma de pensamento que nós sabemos muitas vezes que deveria ser modificada. Não é verdade? Por exemplo, vocês não acham que as mulheres deveriam ter 2 anos de licença gestante? Não? Não daria certo? Pois há lugares no mundo onde elas têm 2 anos de licença gestante. Bertrand Russell, por exemplo, no livro dele, O Casamento Imoral, lá pela década de 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, depois que ele tinha saído da cadeia, o Lord Bertrand Russell, que foi contra a Primeira Guerra, foi contra a Segunda Guerra, e foi preso as 2 vezes por causa disso, porque ele era um pacifista. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas foi fundada por causa do trabalho dele, para vocês terem uma ideia, a tal da ONU. Né? Ele postulava que na Inglaterra e nos outros povos civilizados deveríamos ter 2 anos de licença gestante para a mulher e 1 ano de licença gestante para os homens. E que eles deveriam ter um programa cultural de acompanhamento para que a criança fosse educada para ser um cidadão da humanidade. Seria uma maravilha. Imagine você poder contar histórias para o seu futuro nenê e ensiná-lo realmente a falar. Mas tem alguns países aqui na Europa que... Exato. E é por causa do Bertrand Russell. Ou seja, é por causa de um filósofo que isso aconteceu. Compreenderam? Um filósofo extremamente genial. Bom, na realidade, a reflexão do Goethe tem por objetivo, por meta, nos chamar a atenção sobre o que realmente importa na vida. Qual é a coisa importante? E Santo Agostinho, no ano 400 depois de Cristo,
Cristo, ele morre em 430, vai fazer isso. Já vai fazer isso. Ah, mas ninguém antes dele fez. Nós. Quanta gente sempre está enchendo o saco de todo mundo por causa dessas coisas. Né? Ele viveu bastante. Ele era muito resistente. Ele é um caso sui generis, né? E o Santo Agostinho vai ter essa ideia de que se nós não escutamos a voz interior dentro de nós, nós não conseguimos compreender também aquilo que o outro vai nos dizer, compreendeu? Ele é o primeiro filósofo na Idade Média a colocar o princípio da razão, não no sentido da razão cega, mas da razão reflexiva, como um ponto de vista importante. E, em consequência disso, estudar o que o outro diz e estabelecer um diálogo. E o De Magistro foi construído como um diálogo. E incrível isso é que o De Magistro é a conversa dele com o filho dele falecido. É uma homenagem amorosa dele ao filho dele. E mostrando a inteligência do filho dele, tão grande quanto a dele, em alguns momentos superior. A pergunta famosa, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, em algum momento façam, tá? Aliás, se vocês acharem que eu estou errado, falem também, porque isso é muito importante. Sem isso não há diálogo, debate, compreenderam? Que é muito importante a gente poder aprender a polemizar muitas vezes para aprendermos a pensar. Olha, a pergunta é: o que são as palavras? Como as aprendemos? Como eu posso vir a saber o significado de algo? Porque alguém me aponta o objeto e eu apreendo o nome dele, como ele vai dizer nas confissões, como aprendeu a falar, a linguagem, ou na realidade a linguagem é mais do que simples nominação de objetos. Se fosse simples nominação de objetos, nós não precisaríamos nada mais do que dizer cadeira, água, cerveja, vinho, banheiro, sexo. Não é horrível isso? Não se poderia dizer como os franceses: Je vouloir coucher avec vous, para alguém. Uma frase famosíssima de romance. Eu gostaria de deitar-me com você, de fazer amor com você. Né? Aliás, existem palavras que não têm explicação. Por exemplo, eu gosto do Guilherme, sempre gostei dele. Eu não amo ele no sentido sexual, mas no sentido fraterno, como colega. Compreendeu? Mas ele pode vir a dizer para a namorada dele, que foi na academia agora, né, que ele ama ela. Mas essa é uma palavra sem sentido, não é? Onde está o objeto dela? Não é como a cadeira. Olha só, a cadeira faz um som, ela é material, não é verdade? É muito fácil eu pegar as coisas do mundo e me guiar por elas. Mas quando eu saio dessas coisas do mundo e vou para aquelas outras situações que são não físicas, não materiais, eu começo a ter problemas. Vocês três aqui sentam sempre muito próximos, vocês são amigos. Vocês têm simpatia um pelo outro? Bom, Pelo menos não tem, não. por ele não. Mas como alguém
pode falar do sentimento que tem em relação à sua mãe, ao seu pai? Como pode colocar isso em palavras? Tá? É difícil. E aí então, justamente, as palavras faltam, não é? E a gente às vezes faz alguma coisa, a gente pega uma florzinha na Páscoa e dá para a mamãe, não é? Eu penso, eu falo sempre. Faz uma cartinha. Oi? Que eu acho que as pessoas elas têm muito de falar. Fala, tipo, faz essas declarações gigantescas e não sei o quê. E eu não acredito muito nisso. Por que será, minha querida? Porque eu vejo muita falsidade nisso tudo. Porque eu vejo que eu sinto. Quando o sentimento é verdadeiro, a gente não tem como falar, como expressar. E quando a pessoa fala demais, é porque tem alguma coisa duvidosa. O que é falar demais? Igual as pessoas ficam falando, você tem que chegar, você tem que se declarar, você tem que... Igual, eu te amo virou oi, tchau, bom dia. Você tá entendendo? Então as pessoas elas são muito melosas e muito falsas. Ela está querendo dizer que elas fazem pouco, né, na prática. Exato. O que é fazer alguma coisa? Acho que no dia a dia, você vai dormir com uma pessoa, você sei lá, você está preocupado com ela. Se esforçar para fazer tudo que seja para agradar aquela pessoa que você diz que está amando. Acho que entender quando a pessoa está cansada, uma coisa de ajuda. Nós combinamos que íamos gravar. Tem algum problema? Gravar? Não, é porque... Não tem problema, não. Tá. Não, se achar que não, eu paro. Não tem problema. Muito importante que vocês estão dizendo. Eu concordo com vocês e discordo. Tá bom? Como é possível alguém concordar e discordar? Porque eu acho que vocês estão apontando um problema verdadeiro. Mas como é que a gente pode se aproximar disso? Eu posso falar e nada dizer. Não é verdade? Eu posso falar e me arrepender. Mas, imagine só, se eu não pudesse falar, e se eu só pudesse ter comportamentos, a minha vida seria completa? Então vocês estão falando que, por exemplo, não adianta falar, né? Se Tem que você ter um não, gesto, se, não é? se sua atitude não é coerente com o que você fala, não adianta de nada as suas palavras. Então eles falam assim muito na necessidade de que você tem que falar para aquelas pessoas que você ama, que a amam, enquanto elas estão vivas. Mas muitas vezes, na verdade, você fala, ai mãe, eu te amo, ai pro namorado eu te amo. E daqui a pouco, qualquer coisa, você não ajuda a sua mãe. Você não está nos momentos difíceis que ela precisa de você. Quando direto você pega e fala um monte de palavrão depois que desliga o telefone para falar com ela, eu ouvi muitas meninas, mas tipo, o eu te amo não sai da boca. Então, que eu te amo é esse? Que amor é esse que os filhos estão tendo pelos pais? Num simples eu te amo, eu na minha família, a gente não foi criado dessa maneira. Tipo, de ficar eu te amo, essas coisas, com muita... já é da nossa cultura, da nossa família. Mas eu vejo muitas vezes as minhas colegas, todas elas são muito assim, ai, beija a mãe, abraça muito a mãe, fala, tipo, fica se declarando muito das mães. Posta no Facebook a foto com a mãe, faz aquela declaração no no aniversário, no dia das mães, mas elas não condizem nada do que elas falam. Quando as mães dela, eu vejo só elas reclamando da mãe. Até do barulho que a mãe faz na hora que elas estão estudando, elas reclamam. Sendo que a mãe está fazendo barulho porque está lavando os pratos para elas.
Então eu vejo muito isso, que hoje em dia as pessoas têm a necessidade muito de ficar expressando um sentimento que elas não têm. Muito interessante. Quando você expressa um sentimento que você não tem, você está seguindo um protocolo que está prefixado dentro das coisas que a gente conversou. E as palavras, na realidade, que são usadas não têm um significado. Elas se perdem, não é verdade? Elas somente são utilizadas porque elas funcionam. Opa! Funcionam o quê? Operacionalmente. Não é verdade? Você diz para uma pessoa, como você está linda, como você está ligando, você não está pensando nisso. Não é? E aí a minha pergunta é, você tem inúmeras formas de você ser educado com alguém sem ser falso, sem ser hipócrita. Não é verdade? Pode ser. Pode ser, né? Não precisa ser hipócrita. Eu fico pensando que existe uma coisa dentro do que nós poderíamos chamar jogo de linguagem, ou seja, que nós estamos jogando com a linguagem, de certo modo, é porque nós aprendemos operacionalmente que determinadas coisas funcionam. E logo mais nós esquecemos disso, mas continuamos nos comportando dessa forma. O Santo Agostinho vai fazer perguntas sobre o sentido das coisas. Se eu uso uma palavra, como é que eu sei que aquela palavra significa exatamente aquilo que ela está dizendo? Como é que você vai saber, por exemplo, que uma palavra determinada tem um significado, tem um sentido, ou pode ser usada de um jeito ou do outro? Como é que você faria? Você viraria para ele e perguntaria? Vai depender do que for. A palavra investimento, vocês usam na profissão de vocês, né? Vamos pegar por aí, eu acho que é o mais legal, né? Como eu sei o que significa essa palavra e qual o alcance dela na minha vida e na vida dos outros? Nós aprendemos que foi assim. Hã? Nós aprendemos que ela é o significado que a gente... E qual é o significado dela? Vai depender do contexto. Segurança? Então, se eu trouxer 2 guardas aqui e colocar para um de cada lado, isso vai significar investimento? Sim, Você está investindo na sua segurança. É que assim, tem que poupar e investir, né? Que são coisas diferentes. Poupar é você guardar o que você tem hoje. Simplesmente guardar, você guarda no chão, comprando, enfim. Investimento é quando você, além de poupar, você está se planejando para aquilo te trazer algum retorno futuro. Pós Adam Smith, né? Isso. Keynes, ok? Tá, isso aí. Mas como é que eu fiz para explicar, começar a explicar, ela fez, para começar a explicar o que significa investimento? A gente tem que entender o que você estava querendo perguntar e buscar uma definição que eu conhecia, que eu acho que é o que a maioria conhece. A meu juízo, você fez um raciocínio positivo e para poder entender o investimento, você falou sobre poupar, não gastar, né? E aí você falou sobre investimento, que era algo além do gastar. E como é que você fez isso? Minha experiência pessoal, Eu não vi a experiência pessoal, eu estive em contato com outra coisa. bom, a gente já teve algumas aulas de economia sobre isso. Pela minha experiência, eu acompanho, sei lá, algumas coisas que eu assisti em jornais, que eu li alguns livros, que eu já trabalhei também, mais ou menos assim que eu sei. Muito bom.
E quando você transmitiu para mim essa sua experiência, colocando ela no raciocínio, como você fez isso? Você usou que capacidade sua? Memória, não sei, associação, Através das palavras. palavras, entendeu? Então, olha só o que o Santo Agostinho vai dizer. Ele vai dizer que as palavras se definem ou são entendidas quando nós queremos saber o que é, utilizamos outras palavras para explicar o sentido das palavras. Não é maluco isso? É muito parecido com uma frase, com uma série de frases faladas por um cara que tinha um nome chamado Abelardo, no Brasil, Barbosa. Vocês sabem quem era? O Chacrinha. O Chacrinha, volta e meia, dizia frases no programa dele, dizendo: eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Né? E ele dizia: se a gente não fala, a gente se trumbica. Para o povão, ele tentava transmitir ideias para o povão. Claro que tinha também aquelas famosas cenas: vocês querem bacalhau, né? Um bacalhau com sal na plateia. Vocês querem melancia, ele atirava uma melancia, sabe? Vale a pena olhar no YouTube, tem os vídeos, né? E ele era uma pessoa extremamente culta e fazia um programa de televisão, programa de rádio primeiro, depois televisão. Mas a ideia, basicamente, era de que se nós não vamos conversar sobre as coisas, nós jamais não vamos nos entender. Não é verdade? Para que eu possa entrar num diálogo com vocês e eu sair daqui achando que eu fiz o meu trabalho e vocês o de vocês, tem que ter uma coisa chamada conversa, não é? E a conversa se dá pelas palavras. Como, por exemplo, você me explicou de uma forma muito interessante o que é o investimento, contrapondo a poupança. Né? Mas eu posso falar de investimento de outras formas, não posso? Eu posso investir numa criança, eu posso investir numa conversa, porque eu estou interessado que ela progrida, porque eu quero entender o que a outra pessoa pensa, eu quero explicar o que eu penso para ela. E aí, de repente, eu começo a me sentir atrapalhado também, porque eu não consigo explicar tudo direito. E aí eu digo: ai, 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 meu Deus, eu me atrapalhei, não era bem isso que eu queria dizer, não é? Todos fazemos, né? Professores também. Olhem só, mas nessa coisa de falar, de usar as palavras e nós aprendermos os significados das palavras, pelo seu uso, ele vai dizer, tem uma outra coisa que está junto, que é a seguinte: não se trata unicamente de aprender-se as palavras relacionadas com objetos. Se trata também da gente descobrir verdades. Eu não estou falando sobre ele, mas eu vou falar uma coisa muito interessante, mas eu acho muito interessante, e aí vocês vão me dizer se é interessante ou não, e aí eu vou descobrir se é interessante ou não, ou só eu acho interessante no mundo. Compreenderam? Vocês vão me ajudar nesse ponto. Que é assim: eu, conversando com outra pessoa e me educando com as palavras que me educam mutuamente, a mim e ao outro, eu talvez venha a descobrir verdades, ideias que são verdadeiras, que são fundamentais. E aí que ele vai chegar naquela expressão. Porque, de repente, conversando, essa ideia também vai não só vir para fora e atingir o outro, mas ela vai vir de dentro de mim, por mim,
para mim e para o outro. E aí que ele vai dizer, Cristo é a verdade interior que fala dentro de nós. Alguns momentos na conversação nós nos entusiasmamos com o dito pelo outro, não é? E esse dito do outro faz com que uma espécie de fogo de palavras, vocês imaginem palavras pegando fogo dentro de nós, e a gente diz, ei, é isso! Que legal! E a gente se separa da pessoa e diz, nossa, como realmente foi bom ter essa conversa. Já aconteceu isso para vocês? Na nossa época, e na época de Santo Agostinho, esse tipo de situação ocorria frequentemente na mesa de bar, no boteco, na beira da praia, né? Depois de alguma atividade, etc. Mas há aquelas palavras que são utilizadas que eu não vou conseguir definir. Não é verdade? Eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Vou dizer uma poesia, tá? Ao não sei que de qualquer coisa, na ausência das origens. Não crês? Bem, não sei se já sentistes que no recôndito da alma vive uma saudade estranhamente triste de tudo quanto não existe. Eu pergunto para vocês, vocês entenderam tudo que eu falei, não é? Todas as palavras. Mas, o que eu disse? Eu quero ouvir vocês. Você que tem esses olhos tão lindos, diga para mim. O que você pensou quando eu falei? Esse cara tá ficando maluco. É isso? Tipo isso. Tipo isso? Ah, para! É? Eu posso perguntar para você o que você pensou enquanto eu estava dizendo esta poesia? Meu Deus, eu pensei em mil coisas. Diga pelo menos uma delas. Nos... Não vai falar, eu já falei que achei louco. Você não falou isso. Eu tava meditando no começo da aula, em tudo que eu tava falando, entendeu? O que eu falei, fiquei pensando o que eu estava falando pra você. Aí eu fiquei tentando e viajei um pouco. É. Legal. Talvez é sério, viagem. É. Eu fiquei meditando nas palavras que eu falei. Entendeu? No começo da aula, quando a gente chegou, estávamos conversando. Não, quando eu falei a respeito das palavras. Ah, interessante. E você? Não sei, a única coisa que eu pensei, assim, que pelo menos que eu senti, assim, foi sobre como a gente fica desejando, sei lá, de repente, coisas que a gente não sabe bem dizer o quê, talvez por conformismo, assim, o que está acontecendo agora, e a gente não sabe explicar o que é, foi acontecendo, não sei se sempre, não sei, sempre incontente com as coisas, assim, às vezes até as coisas estão saindo do jeito que a gente quer, mas a gente não sabe fazer o que tem que fazer. Muito bom, interessante. Eu já vou fazer um pequeno comentário, tá? E você? Eu? Ah, me perdi. Tá? Fiquei distante do sindicato. Do sindicato? Do significado. Não, mas não é o significado. O que tu pensou, o que veio à tua mente quando eu falei esta
frase, essa estrutura poética? Ah, precisava ouvir de novo. Né? Naquele momento, teve um pensamento? Você teve um branco na sua mente? Eu me perdi no significado literal, não no poético. Interessante. Eu posso me agarrar às palavras como se elas fossem troncos de árvores que eu seguro quando eu estou na floresta. Eu posso me agarrar às palavras como se fosse o corrimão de pedra de subida aqui da PUC para o primeiro andar. Eu posso me agarrar à palavra como se ela fosse a ponta da cadeira na qual eu me seguro. As palavras têm essa propriedade que podem parecer serem reais, mas não são. Não é verdade? O que eu estou querendo dizer com isso, Santo Agostinho também vai nos dizer que se eu aprendo o significado ou o sentido de uso de uma palavra para mim, através da utilização de outras palavras, ou seja, explicando, também o que acontece muitas vezes é que eu me atrapalho utilizando as palavras e não consigo, às vezes, dizer o que eu pretendia ou esperava ou desejava dizer. E aí a gente pode dizer assim: ai, 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 desculpa lá, mas eu não estou conseguindo me explicar direito. Vamos começar? Por exemplo, da confusão, alguém entende mal o que eu digo, ou entende bem demais, ou entende aquilo que não era o que eu estava querendo que ela entendesse. É mais comum. É muito comum. O que significa isso? Você acha que não tem como ser mais claro e outra pessoa não entende nada. Exato. Significa que nós nos equivocamos também utilizando as palavras, não é? Não é? Opa! Quer dizer que eu não uso as palavras só para atingir certeza sobre as coisas e atingir a verdade sobre o mundo, sobre as coisas, sobre mim mesmo. As palavras eu uso também para me atrapalhar, para me equivocar. E eu me equivoco com o que o outro diz, e ele se equivoca quando ele está conversando comigo, não é verdade? Tá certo? Certo? O Chacrinha dizia: quem não se comunica, quem não conversa, se trumbica. E também se trumbica, se equivoca quando conversa. É do Chacrinha que eu tirei uma expressão que eu utilizei no meu livro de 2000, que é o equívoco como compreensão. Dá para entender isso? Não, né? É muito esquisito. Como é que eu posso atingir uma compreensão me equivocando, me atrapalhando com as palavras? Já não aconteceu para vocês, de vocês entrarem em contato com alguma coisa e parecer confuso, não entenderem, acharem estranho, mas com o passar do tempo, vocês terem a impressão de que estão entendendo, até um determinado momento vocês, nossa, eu entendo isso é super legal. Não aconteceu? Do começo até aquele momento, o equívoco está funcionando. Mas é porque vocês se equivocaram que vocês se interessaram, talvez. O espanto, que é aquilo que a gente falou há 2 aulas atrás sobre Aristóteles, né? E os gregos, que eles foram os primeiros que começaram a valorizar a capacidade de se espantar com a física, com as coisas que aconteciam. E começaram a não somente explicar pelos deuses, mas
tentar falando, né, e se equivocando até chegar a explicações mais ou menos provisórias, não é? Quantas vezes a gente não espera a conversa chegar até o final e já tem uma compreensão, não é? E a pessoa diz, não, peraí, eu estava querendo, não era por aí que eu estava querendo ir, eu estava querendo ir por outro lado. O que eu quero dizer é que essa coisa de incompreensão, ou de espanto, ou algo que nos deixa sem pé, tem um lado negativo, realmente, principalmente se a gente vai sair e vai tentar voltar para casa e passa pela Paulista e a tropa de choque quer nos pegar porque acha que nós temos alguma coisa errada e a gente vai tentar explicar e não consegue. Uma gozação, né? Minha agora. Mas também tem um aspecto positivo, que é o que nos faz, por um lado, prestar atenção em algo e dizer, pô, eu não entendi isso aí, me deu até dor de cabeça, sabe? Né? Mas parece que ele está falando alguma coisa interessante. Quem sabe eu leio de novo? Se for um livro, né? Eu me lembro de um livro, de um texto, quando eu tinha 15 anos, comecei a ler Heidegger, que é um filósofo alemão, e eu peguei um texto dele, que era O que é isto, a filosofia? E me sentei para ler fora da cozinha, quando tinha a área da casa, onde nós tínhamos uma mesa grande, muito grande, nós tínhamos as festas, lá, quartas, sextas e sábados, às vezes em domingo, sempre religiosas, né? Ali em casa a religião era fazer festa, né? E eu sentei e comecei a ler, levei 2 horas para ler um texto de 10 páginas, e eu fiquei com uma incrível dor de cabeça. E aí eu disse, cruzes, que dor de cabeça. E aí eu parei um segundo para pensar. Nossa, eu estou com dor de cabeça. Foi meu pensamento. Mas parece que tem alguma coisa interessante aí nesse texto que eu não entendi. Eu levantei, isso era 10h30 da manhã, não tinha mais café, eu fiz café, sentei com o bolo de café do lado, coloquei café para tomar e continuei e li de novo o texto. E li de tarde. E aí, como eu me aproximei de novo dele, eu comecei a entender um pouco melhor o que ele estava me dizendo. E eu não consegui mais desgrudar. Que nem como quem desgruda facilmente de alguma coisa. Ou que nem se prende quando lê uma coisa a primeira vez. Nem lê, só olha. Já aconteceu para vocês? É muito triste isso. Tem poesias que eu olho uma vez, nem leio e eu decoro. Sou parte da energia que sempre o mal pretende e o bem sempre cria. Ai, decorei. Outro. Tem várias assim. Eu olho uma vez e decoro. É uma sina, algo que me persegue, né? Ora, o que acontece conosco? O que eu estou querendo dizer é que o Santo Agostinho também está querendo chamar a atenção de que há uma dimensão espiritual na utilização das palavras e que tem a ver com compreender de forma clara também, mas tem a ver também com eu permitir me equivocar e me equivocando, descobrir através dos equívocos um caminho para compreender melhor coisas que são não fáceis de se dizer. E a poesia é uma delas. A poesia tem essa característica. Eu vou dizer uma outra poesia para vocês, tá? Que eu acho muito bonitinha, muito linda, e vamos ver o que vocês pensam. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão, e você
é a menininha do meu coração. Eu ensinei a minha filha a dizer essa poesia e a declamá-la, sabe, com gestos e teatralizando. Vocês acham ela bobinha? Do que trata essa poesia? Hã? Da vida? Que a batatinha, quando nasce, ela vai indo pelo chão, se esparrama pelo chão. E você crescendo é o amor do meu coração. É isso que eu estou dizendo, né? Mas eu estou dizendo mais coisas. Que mais coisas eu posso estar dizendo? Eu já falei alguma coisa. Se eu disser para ti, quando eu olho nos teus olhos, eu vejo o mundo, o que tu compreendes? Isso é a coisa dele. O que te assalta a mente? O que te invade a alma? Nada? Não sei. Diz a primeira coisa que te veio à mente. Sem problema, tá? Se eu for eu, foi lá fora, quem está aqui é um colega. Você pensou uma coisa. Sei lá, uma coisa que me vem na cabeça é que você consegue, sei lá, ver a alma da pessoa e, sei lá, quando você diz que você quer, consegue ver o mundo, porque acho que o ser humano tem muita coisa dentro dele, sei lá, cada um tem muita coisa dentro de si mesmo. Acho que é muito difícil, não sei. Foi o que você pensou? O que você pensou? Ah, eu estava pensando que os olhos da espiritual. Essa frase que me veio à cabeça agora. E você? Você deu um valor muito grande para os olhos dele. É? E você? Você olhar, os olhos, ele é. Quando você penetra as coisas, elas entram, né? Não vai pra. Mas tem pessoas cegas também, né? Mas elas têm outras formas de olhar, sem ser com os olhos. Então a visão, ela te dá uma amplitude e entra pra você e vai pra sua mente. E aquilo cria um mundo, né? É tua irmã? Legal, legal. Então, o que eu disse? Eu disse que nós aprendemos com Santo Agostinho de que as palavras são utilizadas para designarem coisas no mundo, para referirem situações e explicar, não é? Ok? Correto? E que também o Santo Agostinho vai dizer que nós, utilizando as palavras, nos equivocamos. E eles debatem sobre como poderíamos usar a linguagem de modo melhor, mais preciso. E também se dão conta de que a imprecisão da utilização da linguagem ajuda muito a atingir uma compreensão que ainda a gente não tem. Vejam bem, se eu não tivesse que usar as palavras para explicar as minhas próprias palavras, se eu não precisasse fazer isso, eu não precisasse fazer mais nada. Não é verdade? Já estaria pronto. Olhem só. Em 1953, um francês chamado Jacques Lacan, um pensador francês, vai retomar o Santo Agostinho num outro contexto e vai dizer que é justamente quando eu me atrapalho na utilização das palavras é que eu estou dizendo para mim mesmo algo que eu ainda não sei o que é, mas que é algo que é um saber do inconsciente. Por que ele vai dizer isso? Porque ele é um psicanalista freudiano.
Ah. Certo? Ele vai estar falando sobre o sonho. Ele vai estar falando sobre o que a pessoa fala. E ele vai estar falando sobre essa capacidade, e aí que eu acho que é interessante a gente pensar um pouco, que é a capacidade que nos mostra a poesia, que quando a poesia utiliza as palavras, ela não está falando de algo que está expresso no sentido literal das palavras, mas apontando algo para o qual nós temos que largar a nossa alma, como aquela pessoa que exercita a arte dos saltos ornamentais, pular e fazer uma pirueta no ar e cair na piscina de um trampolim de 10 metros de altura, que é algo soberbo. Já viram isso nas Olimpíadas? É demais, viu? É muito legal. E ainda mais quando você está assim, ó, de costas para a água, só com os dedões do pé se segurando, e você faz esse movimento. Sabe? É muito legal. É um momento no qual o mundo para. Sabe? Então, se eu fizesse isso, quando uma palavra me vem e ela me surpreende, talvez eu vá encontrar algo lá no fundo da piscina. Compreenderam o que eu quero dizer? O que eu vou encontrar no fundo da piscina? A mim mesmo. Nada mais do que isso. Mas eu, de uma forma diferente do que parado na borda, sem fazer nada. Então, esse psicanalista, ele vai dizer que a equivocação que se dá através das palavras permite ao homem descobrir algo acerca de si mesmo. Ou melhor, quando eu me equivoco na utilização da minha linguagem, eu tenho a chance de aprender mais sobre mim mesmo, sobre a minha pessoa. Ninguém de vocês disse uma palavra, um ato falho. Lembra de algum? É um lapso de linguagem. A falha pode ser do tipo assim, tu vai para um lugar onde tu tem uma entrevista marcada e tem uma porta e tu tá tão assim, tu pega a tua chave e vai abrir a porta. E não é a porta que tu tem para abrir. Só que aquele lugar, ou digamos que tu tem frequentado, é um lugar onde tu te sente muito bem e que há algo que te leva lá para dentro. Esse é um ato falho que Freud... Errar o caminho como? Errar o caminho, do tipo assim, eu tinha que ir para um lugar na Paulista e eu acabei indo, sabe para onde? Para Marquês de Paranaguá. Quando eu estou na Angélica, eu me dou conta de que eu deveria ter subido direto para Paulista e não dobrado à esquerda, coisa que eu não posso mais fazer por causa das obras do metrô ali no estádio, porque eu moro aqui, né? Ou do tipo assim, lá vou eu no supermercado fazer compras, certo? O bilhete está aqui, só que eu me dou conta que eu paro num outro lugar. Eu não fui para o supermercado, eu fui para um outro lugar que eu estava mais interessado em ir, mas eu não sabia. E aí eu percebo que eu estou mais interessado em ir nesse lugar. Ou você chega no supermercado e você para e você está no shopping. Incrível, não é? Mas eu posso fazer isso com a linguagem. O Freud tem um caso, um exemplo que ele retira da literatura, do Heinrich Heine,
onde ele vai citar um cara chamado Salomon Rothschild, que é um rico também. E a personagem da literatura vai falar. Na verdade, é um cara bem espirituoso e pelado. Pelado no sentido de sem grana. E tem uma situação com esse Rothschild, que é um cara com grana. Que nem aquela história daquele amigo que a gente sai e que paga a cerveja pra gente porque nós estamos sempre pelados. E ele está trabalhando e nós não. Vocês já viram isso? Hã? Não? Ah. Poxa. Se tu for um amigo que quer só uma cerveja, é fácil de arrumar. Tu tem que achar um cara que quer te dar um sítio. Meu Deus do céu. Esses amigos são mais difíceis. Essa é uma ironia. Uma ironia não foi muito boa. Tá? Eu vou aplicar uma sanção administrativa nela. Quantas vezes a gente não sai e alguém tá duro e tá, vou ver que eu tô duro, que é isso? Copa franca aí, né? Claro que a gente não vai exagerar, né? Mas a situação que é descrita é a seguinte. Ele falando sobre esse amigo, ele diz assim: eu me dou muito bem com o cara, parará, parará, e ele tem me tratado de modo absolutamente familionário. Entenderam? O que eu disse? Você entendeu? Diga lá. Eu entendi só a parte do milionário. Você entendeu, mas eu errei. Não errei? Eu disse familionário. O que eu disse? O que é essa palavra? Familionário. Tipo um pai, né? Olha, um pai. Então, é a conjunção entre a palavra familiar, como alguém da família, e me tratou como milionário. Entenderam? Não tem aqui um desejo meu, expresso, e um sentimento meu, há uma relação minha, nem que seja fantasiosa com ele, se eu falei disso dele. Tá? Quando eu faço isso, o Lacan vai chamar isso de metáfora. Uma condensação. Eu pego um pedaço de uma palavra, tiro parte dela e junto com outra. Como no Laranja Mecânica. Vocês já assistiram esse filme? Que tem pra caramba isso. Uma linguagem própria. Uma linguagem própria, exatamente. Como nós temos também no Guimarães Rosa. Olha, aqui nós encontramos uma outra coisa muito interessante, que é o que no século XIX foi chamado pelos filósofos do romantismo o gênio da língua. Que a nossa língua tem um gênio, uma espécie de Samantha, um genial gênio, né? Que anda lá e faz plim. Lembra que ela faz assim? Né? E que alguma coisa acontece. O que nos chama a atenção que talvez a gente possa utilizar a linguagem ou a língua de um modo mais divertido e espirituoso. Bom, eu vou dizer para vocês, essas coisas todas foi o que eu pensei quando eu li pela primeira vez o Santo Agostinho de Magismo. Eu abri aquele volume verde, meio verde, escuro, dos Pensadores, que tem na tua casa lá, né? E assim, nossa, esse cara é demais, sabe? E aí eu fechava, eu saía na rua e pensava, agora sim, eu vou me comportar com essa ideia de que as palavras são explicadas por outras palavras e que o saber se dá pela equivocação. O que acontecia?
Hã? Dava tudo errado. Exatamente. Mas era divertido. Mas eu acho que eu não me dei bem também. Às vezes me dava bem. Por quê? Porque o nosso mundo é pouco espirituoso. Não é verdade? Ele é espirituoso no futebol, no bullying, mas numa espiritualidade ou espirituosidade mais leve, não é? A gente só põe na música, isso olha lá, em cada vez está. Então, como eu vou ter que dar essa aula na semana que vem de novo, porque nós estamos com falta de quórum aqui por causa da polícia, né? Tudo bem? Eu vou deixar os outros 2 filósofos para a semana que vem, tá bom? Para a próxima. Aí eu vou preparar bem melhor o Shakespeare para vocês, porque eu estou trabalhando muito nele, né? Para mostrar como, na realidade, o William nos construiu e nos afetou. Eu pretendo trabalhar com vocês e eu precisaria que vocês assistissem na internet, no YouTube, pelo menos trechos, 2 trechos. Eu vou tentar selecionar, se me cobrem, e mandar para vocês 2 ou 3 trechos de vídeos curtos, um do Romeu e Julieta e outro do Macbeth e o terceiro do Hamlet. O do Hamlet eu já tentei sistematizar e o meu problema é aquele que todos nós temos. Nem sempre o Hamlet está sendo dito do jeito que eu acho que ele tem que ser dito. Olha a presunção. E aí eu paro na frente e digo, ai meu Deus, ai, o que será de mim? Me sinto que nem o Dr. Smith em Perdidos no Espaço. Vocês conhecem? É um personagem da minha infância e que ainda é famoso em algumas áreas, de uma série de televisão chamada Perdidos no Espaço. O nome desse personagem é Jonathan Harris. Eu vou repetir isso. E ele era um ator inglês famosíssimo shakespeariano e que foi convidado, como convidado especial para participar da série. Com um salário altíssimo que estavam oferecendo para ele. E além do salário, ele disse, eu participo, mas com uma condição. Eu não vou seguir roteiro nenhum. Quando for as minhas falas, eu falo o que eu quiser. Não é irado? E o diretor e autor disse, perfeito. Bom, com o nome dele aparecendo lá, todo mundo queria assistir, né? E aí o que ele fez? Sabiam? O tempo todo ele ficou recitando Shakespeare. E foi o maior arraso. Porque vinha situações de pânico, que ele tinha que ter pânico. Sabe o que ele dizia? Ai, ó dor, ó têmpora. Ai, o que será de mim? Quem fala isso na televisão? Ai, o que será de mim? Assim. Ou Chaves, no lugar do Chapolin Colorado. Vocês já viram isso? Ah, sim. Então vocês conhecem Shakespeare. Só se for assim. Porque o roteirista do Chapolin Colorado coloca em algumas frases que ele vai dizer sempre algo que Shakespeare escreveu. Sabiam? O que torna ele com um sabor especial. Não contavam com a minha astúcia. Isso é Shakespeare. Ricardo III. Mais alto, eu não ouvi. Minhas anteninhas estão detectando perigo também. É ser transformado. Exatamente. Adaptado.
que ele é adaptado, exatamente. A minha mente está cheia de escorpiões. Macbeth. Bom, a gente tem essa coisa, a gente sempre quer colocar algo do jeito, né? Então eu vou selecionar para vocês no domingo, tá? E vou mandar para vocês para assistir. Eu acho que a cena do baile do Romeu e Julieta, a gente tem que assistir ela com toda atenção e se perguntar sobre a natureza do apaixonar-se. Pode ser qualquer vídeo, assim? Não, eu vou mandar aquele específico do Franco Zeffirelli para a lista. É incrível como a coisa se dá. E ali o Franco Zeffirelli ele foi muito acoplado ao próprio texto de Shakespeare e à dramaturgia. Até essa coisa da mão aqui, da mão, assim, sabe? Não vou tocar porque... Entendeu? E é muito interessante. E eu quero colocar para vocês o solilóquio do Hamlet. E aí eu vou trabalhar algumas coisas sobre Shakespeare para vocês. Depois da sequência, mas na próxima aula nós vamos ver rapidamente Santo Agostinho, que eu vou correr rapidinho para não encher o saco de vocês e os outros entenderem. E eu vou falar de uma coisa maravilhosa, que é Abelardo e Heloísa. E depois eu vou chegar no Giordano Bruno, que vai falar estrela, sereno, grama, vaca, leite, homem, espírito, estrela, que é o primeiro pensador que procura pensar a relação de movimento entre todas as coisas. Que se não houvesse as estrelas, não haveria o sereno. E se não houvesse o sereno, a grama não seria fresca, e a vaca não comeria, e ela não produziria leite, e o homem não beberia leite, não teria vida, não soltaria o seu espírito, e o seu espírito de novo não se tornaria uma estrela. Entenderam? É maravilhoso isso. E ele foi queimado na fogueira por isso. Por um grupo de pessoas. Porque ele foi protegido quanto pôde por outro grupo de pessoas. E aí eu vou falar para vocês sobre o papel da Igreja Católica na Idade Média. Mostrar um outro lado, que ela criou a universidade. A Igreja Católica cria a universidade para proteger o pensamento e o corpo. E por isso que nós temos prefeito. E por isso que a polícia não entra aqui. Certo? Por isso nós protegemos quem pensa. Depois a gente conversa sobre se o que ela está dizendo é certo ou errado, é verdadeiro ou falso. Como? Pelo debate, entenderam? Muito importante. Valeu a pena a conversa? É? Então, nós vamos nos despedir, pensando que nós teremos um encontro daqui a 2 semanas, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, e desejo a vocês uma feliz Páscoa com as pessoas que vocês gostam. Tá? E mandem lembrança pro coelhinho, tá? Ainda comprei um pingo da criança de Eu não como mais chocolate, sabia? Tem que ter doce de corte, só comprar amigos, alguns pedacinhos. Então tá. Tchau, tchau, gente. Eu vou aqui distribuir uns folhetos do workshop do Shakespeare. Se vocês acharem alguém que se interessa, vai ser legal. Pegou já? Pega mais. Patrícia, eu vou te devolver esses daqui.